Olá, tudo bem com você? Aqui é o Nilson. Eu sou um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo, do Ministério Permanecer, né? Desses amigos que têm estado aqui cada dia lendo com você uma devocional aqui no livro de Oswald Chambers, né? O devocional Tudo para Ele. Eu estou aqui em São Paulo, capital, e hoje é dia 15, domingo, dia 15 de junho de 2025. É um prazer estar falando com você aí onde você está. Nossa devocional de hoje, ela fala a respeito das rotinas, a respeito das rotinas. E o nosso texto que nós temos aqui como texto base, está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. A respeito das rotinas. Então o texto aqui da devocional nos diz o seguinte: Pedro disse nessa passagem que nos tornamos coparticipantes da natureza divina e que agora devemos dedicar toda diligência, toda diligência na formação de hábitos santos. Devemos associar com a nossa vida tudo o que tem a ver com o caráter. Ninguém nasce natural ou sobrenaturalmente com caráter formado, mas deve ser desenvolvido. Nem nascemos com hábitos. Temos de formar hábitos santos com base na nova vida que Deus colocou em nós. Não fomos feitos para sermos exemplos santos e perfeitos, mas para sermos vistos como a essência da vida comum, exibindo o milagre da sua graça. A rotina é o grande teste do caráter genuíno. O maior impedimento em nossa vida espiritual é procurar apenas realizar grandes coisas. Então Jesus, tomando uma toalha, passou a lavar os pés aos discípulos. Está lá em João 13, versículo 4 e 5. Todos nós passamos por ocasiões sem brilho nem emoção, em que experimentamos apenas as rotinas com as suas tarefas comuns diariamente. A rotina, na verdade, é o meio usado por Deus para nos resguardar entre um e outro momento de inspiração que vem dele. Não espere que Deus lhe dê sempre momentos emocionantes, mas aprenda a viver nas fases comuns da rotina enfadonha, pelo poder de Deus. O difícil para nós é realizar esse associai que Pedro fala. Dizemos que não esperamos que Deus nos leve para o céu num mar de rosas, mas agimos como se na prática esperássemos. Preciso compreender que a minha obediência, até no menor detalhe da vida, revela todo o poder onipotente da graça de Deus sobre todas as coisas. Se eu cumprir o meu dever, não simplesmente por causa da obrigação, mas por acreditar que Deus planeja todas as minhas circunstâncias, então exatamente naquele momento da minha obediência, toda a graça maravilhosa de Deus será minha pela gloriosa expiação da cruz de Cristo. Muito interessante, não é? A respeito das rotinas é o tema, então, dessa devocional que nós estamos conversando. Eu queria destacar, né, aqui um ponto, porque como o próprio autor aqui fala, nós muitas vezes estamos esperando e temos a tendência de esperar que Deus sempre nos mostre coisas emocionantes, coisas impactantes. E quando a gente está naquela rotina do dia a dia, naqueles afazeres que são normais, né, onde não tem coisas tão surpreendentes, tão emocionantes, e muitas vezes essas rotinas não são rotinas agradáveis, muitas vezes nós temos que lidar com coisas que nós não gostamos de lidar. Mas é nesses momentos que nós temos que acreditar que Deus está trabalhando mesmo nas nossas rotinas. Tem algumas coisas na vida, né, que às vezes nós não queremos fazer. Quantas vezes acontece como hoje, né? Hoje é um domingo,
Você está lá na igreja, está participando, está cultuando a Deus, é uma maravilha. Você passa um dia assim, termina o dia, você está cheio da presença de Deus e da comunhão. Mas aí você já começa a pensar, amanhã, segunda-feira, terça, eu tenho tais e tais coisas para resolver, tenho que fazer isso, aquilo. E muitas vezes são coisas que nós queríamos fugir delas, coisas que nós não queríamos enfrentá-las durante a semana. Então a gente volta à nossa rotina e parece que não é tão gostoso, tão agradável como foi o nosso domingo. Mas nós precisamos acreditar que mesmo nas rotinas Deus está presente, está trabalhando. Então quando Oswald Chambers fala aqui, né, neste texto, né, dessa devocional, nos leva a pensar nisso. Né? Agradeça a Deus pelas rotinas e nas rotinas continue crendo que Deus está se revelando a você. As coisas mais simples do dia a dia, Deus está se revelando a nós. Né? Um exemplo ali que ele cita aqui no devocional é aquele exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos. Né? Para nós é algo surpreendente o que Jesus fez. Né? Mas era sempre assim, quando alguém chegava, ia sentar numa mesa, participar de uma mesa, a semelhança ali, Jesus estava com os discípulos numa mesa e ia participar da ceia, alguém lavava os pés, né? Um servo lavava os pés dos demais que estavam ali. Ali Jesus se coloca como servo e vai lavar os pés dos discípulos. Só que curioso, né? Era uma rotina. Alguém lavar os pés de alguém ali era uma rotina. Só que essa rotina se transformou numa das maiores revelações do amor, da bondade de Jesus Cristo e do Pai para conosco. Então é nas rotinas que Deus se revela. Hoje talvez seu dia seja uma rotina, mas fica tranquilo, né? Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, nas rotinas do seu dia de hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor está cuidando de nós a todo instante. Obrigado, Senhor, porque neste dia, mesmo nas coisas normais, corriqueiras, na rotina do dia, nós sabemos que o Senhor está presente e estará cuidando das nossas vidas. E obrigado porque antes de acordarmos em Cristo, o Senhor já nos providenciou tudo o que nós precisamos para viver esse dia, mesmo as rotinas desse dia. Em nome de Jesus, amém. Eu penso que você deve ter gostado muito da leitura dessa devocional. Eu, pelo menos, né, gostei demais quando eu penso nisso. Então eu desafio você a compartilhar esse vídeo com alguém, né, para que a gente possa nas redes sociais divulgar mais do Ministério Permanecer, do Instituto Jesus Cristo. Compartilhe, né, dá uma curtida aí nesse vídeo, né, faz algo aí que realmente eu tenho certeza que você vai estar ajudando a promover este ministério. Deus te abençoe e amanhã nós continuamos.